quando você for acordar alguém, você tem que estar atento a isso. Porque você vai cutucar uma onça, cara. Quando você mostrar, por exemplo, eu tô cansado de ouvir pessoas que tentam desmentir numa conversa, assim, o que eu estou falando, com alguma afirmação da ONU. E agora a gente está vendo, assim, as pessoas tentando nos desmentir com o quê? Com uma afirmação da OMS, com uma frase lá de uma sociedade médica que é financiada pela indústria farmacêutica, né? Então, ou seja, até foi essa a razão de eu ter escrito o meu primeiro livro. Porque cada vez que eu ia falar alguma coisa para alguém, eu tinha que recuar mais, né? E pensa bem, quando é com um monte de gente, é muito difícil você fazer isso, porque para cada um você vai ter que recuar determinado ponto. Para uns, tem gente que já sabe que a ONU é um bando de vigaristas, entendeu? Mas tem gente que não. Tem gente que não faz ideia do que é a indústria farmacêutica, né? Tem gente que não faz ideia do que são os organismos internacionais. Então, agora, tem gente que já sabe isso, mas não acredita em outras partes. Então, você vai ter que ver aonde cada um vai estar. E é por isso que #acorde1. Vamos tentar escolher um. Porque nós estamos aqui, 760 pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. 761 pessoas. Opa, pulou. 775 pessoas. Se cada um acordar um, nós já pulamos para 1.500. Né? E fazendo da maneira certa, eu acho que a gente também passa a bola para que eles multipliquem isso. Então, a ideia é essa, acorde um. E isso requer o quê, em primeiro lugar? Foco. Em primeiro lugar, foco. Né? Você vai ser um tailor-made, né? Um negócio feito sob medida para aquele cara. Já falei isso aqui. Você não vai ficar indicando 1 milhão de coisas. Né? O passo complementar a esse é, de certa forma, definir um perfil dessa pessoa. Né? Obrigado a todos que estão mandando superchat aí, depois eu vou ler todos, tá? Brigadão mesmo. Então, pensa assim, você vai definir como é o perfil dessa pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, qual é o nível de conhecimento dela. E então, você vai estabelecer uma espécie de estratégia. Não precisa ser nada muito complicado, porque quanto menos complicado, melhor. Você tem que simplificar a comunicação, mas sem simplificar o problema. Então, você não vai chegar e mandar um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp com 1 milhão de links, cara. Entendeu? Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Você tem que apreender aquilo que você quer passar adiante, né? Você tem que assimilar aquilo para que aquilo possa fazer parte de você e aí você vai falar com naturalidade, com as suas próprias palavras. Essa coisa de, olha, o cara lá falou isso, o cara lá falou isso, o cara lá falou isso. Não funciona. Eu sei que é até tentador isso. Acontece, eu não estou aqui despejando regras que eu não sou capaz de cumprir, ok? Eu só estou mostrando que, pela minha experiência, e os tropeços que eu dei, e os acertos que eu dei, olha, não quero contar papo, mas eu recebi na minha vida, aí nos últimos anos, eu posso somar aí pelo menos 2, 3 mil mensagens que me disseram isso. Olha, eu acordei, né? Eu vendi mais livro, teve muito mais gente que leu meu livro, mas muitos não acordaram. Muitos entrou, sabe, adquiriu aquele conhecimento sem assimilar. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, no dia seguinte o cara continua vendo televisão, continua acreditando na mídia, não adianta isso. Né? Então, eu estou falando assim, o que deu errado e o que deu certo comigo. Talvez outras pessoas tenham uma capacidade diferente. Quando eu tentava ficar, dando tiro em todo mundo, que foi aí que surgiu o meu primeiro livro, porque eu ficava mandando e-mail para amigo,
Cara, quantos e quantos estão aí, ó, comigo até hoje aí, e alguns já fazendo o seu próprio trabalho? 3, 4, 5, sei lá. Desses, eu mandava e-mail para 30. Mas quando eu comecei, primeiro que eu fiz um livro com esse aspecto de acorde 1. Por isso que ele é dividido em tantos tópicos pequenos. Essa é a ideia. A minha ideia do Várias Faces da Nova Ordem Mundial era essa mesma. E a ideia do livro coletivo lá com os alunos é essa também. A ideia desse livro aqui, o volume 2, é esta. O livro que eu estou participando, agora eu ia ser organizador, eu transferi porque não dá tempo e também porque eu acho que a Cláudia Piovesan é uma pessoa mais indicada para isso, que vai ser um livro de globalismo e direito, a mesma coisa, entendeu? Cada um vai ver um aspecto aí, nesse caso, dentro de um recorte menor. Opa, 802 pessoas, obrigado. Dentro de um recorte menor, mas cada um vai olhar um aspecto disso. Então fica mais fácil. E, por exemplo, você pega nesse meu livro aqui, As Várias Faces, você vai falar com um cara que trabalha com música, né? E aí você passa para ele, para ele ler o artigo do Camilo Calandrelli, ou da nossa querida Elise. O cara trabalha com arte, alguém que estuda arte, dá aula de arte, passa isso aqui. Ela mostrando a influência revolucionária dessas ideias no mundo da arte. Você concorda que isso vai pegar bem na veia? Se é a área dele, se é a área de interesse da pessoa? Já falei isso aqui em lives. Tente buscar que o seu foco esteja nas características do teu interlocutor e não na sua. Né? Agora, se você fizer esse mapeamento aí do perfil da pessoa, já é um passo enorme, cara. Porque você já não está atirando no vazio. Você já tem um alvo ali. Né? Você vai falar com alguém que trabalha em determinada área, procure as informações daquela área. Né? Eu, uma vez, convenci um cara, o cara trabalhava com contabilidade. Um leitor meu me mandou uma informação, eu não lembro agora, peço desculpa por não lembrar, tomara que ele esteja aí para me falar que foi ele, que ele me mostrou uma espécie de padronização contábil que estava acontecendo no mundo inteiro. Aí eu peguei aquele artigo, eu não entendo desse assunto, peguei aquele artigo e falei, lê isso aqui, que isso aqui você gosta, você lê. Aí ele, depois de um tempo, me falou, pô, comprou um livro daquele cara, que estava escrevendo, era um italiano, se não me engano, que estava escrevendo contra essa padronização contábil, porque estava colocando os países mais pobres, iam colocar os países, vai colocar, porque está andando isso daí, os países mais pobres da Europa numa situação de dependência maior da ajuda da União Europeia. Aí ele entendeu, coisa que eu não ia entender tão profundamente. Então você não precisa ter o domínio total daquilo se você fizer esse mapeamento. Porque é impossível, né? Eu falo aqui um monte de tópicos, eu não consigo aprofundar todos eles, evidentemente. Todos os meus livros já avisam isso logo que o cara começa a ler. Porque cada um deles existe conteúdo para dezenas de livros. Qualquer conteúdo que eu falo aqui, que às vezes parece uma enxurrada de informações, mas quando você vai recortar cada um deles, aí sim, não é uma enxurrada, é uma cachoeira de informações. Né? Então, esses pontos ligados, assim, foco, perfil e a ideia de que você tem que estar preparado, tem que estar com a paciência fortalecida, né? E estar pronto para as decepções, né? Porque você vai se decepcionar com uma série de pessoas. Isso é normal. Porque é muito chato isso, porque as pessoas deveriam, de início, assim, acreditar mais naqueles com quem eles convivem, né? Por quê? Porque esse é o próximo passo. Você tem que deixar claro que, assim, mostre para a pessoa que você não tem nenhum interesse. Que interesse eu tenho em convencer as pessoas das coisas? Que interesse eu tenho?
Fala, o que te interessa? O que interessa, cara? Alguns vão falar, você quer vender livro? Eu falo, cara, esse é o cara que não ia comprar meu livro. Certo? E quando você demonstra, que nem agora, estamos passando por esse problema todo, você fala assim, quem você acha que tem mais interesses? Eu ou a indústria farmacêutica que está vendendo esse medicamento? Quem você acha? Né? E então, como você demonstra isso do interesse? Isso também deu muito certo comigo. Primeiro passo, você fala assim, ó, não estou preocupado em ganhar debate de ninguém. Né? Vou até, deixa eu ver, tinha um negócio que eu escrevi aqui, bem no começo. Peraí, tenham paciência, que isso aqui acho que é bem legal. Para esse... Eu escrevi sobre isso, agora eu não... e foi algo que o Fábio Blanco e o Diogo Fontana perceberam de cara, assim, no meu trabalho, entendeu? Tanto que quando eles escreveram, eles escreveram sobre o meu livro, falaram sobre isso. Aqui, ó. Não pretendo provar nada, nem persuadir quem quer que seja. O convencimento depende do interesse pessoal e da vontade íntima de procurar a verdade contida nos fatos. Não era isso aqui, mas já serve. Porque eu quero deixar claro isso. Essa frase aqui tem um outro parágrafo aqui, mas eu não vou perder tempo agora, que eu ficar lendo aqui enche o saco. Né? Mas não pretendo provar nada nem persuadir quem quer que seja. Quando você deixa isso claro para a pessoa, ela fala, pô, é verdade, cara. Falo, cara, eu não vou ganhar nada. Se acreditando ou não em mim, não muda nada a minha vida nem a sua. Certo? A partir do princípio que você acreditar em mim, pode ser que sua vida mude. Para melhor. Porque você se aproximar da verdade, independente das consequências que ela traga, sempre será melhor para você. Sempre. Nós estamos aqui lidando com um componente espiritual. Então, falar a verdade, estar perto da verdade é melhor, aconteça o que acontecer. Não é essa a ideia da Red Pill? É essa a ideia da Red Pill. O cara toma e fala, bom, eu vou me aproximar da verdade, isso não te traz, é o que o Morpheus, mais uma vez eu vou mostrar minha camiseta, é o que o Morpheus fala pro Neo. Olha, não te prometo nada além da verdade. Então, quando você mostra essa sinceridade, né, você já dá um passo da pessoa começar a perceber, assim, você já escolheu, concorda? Você escolheu o alvo. Não vai ser um escarnecedor, né, como diz a Bíblia, aquele cara que quer tirar sarro. Meu, ignora esse cara.